Hey guys, how's it going? Hoje a gente vai ver o verbo be, né? O verbo to be, o famoso verbo to be, em linhas gerais, né? A gente vai ver o que ele significa, né? Quais as formas que ele pode ter, né? As suas variações, enfim, uma visão geral do verbo be como uma espécie de introdução ao verbo como um todo, esse verbo que é o verbo mais complexo da língua inglesa, né? Por ter vários significados, várias traduções possíveis, a relação dele com o português é uma relação bastante intensa, por assim dizer, e a gente vai ver aqui como é toda essa questão aí do verbo be e todos os detalhes aí desse verbo tão famoso, né, na língua inglesa, que a gente estuda bastante, então o brasileiro já está bastante familiarizado aí com o verbo be. Então vamos começar aqui vendo o que ele significa, o que significa o verbo be, qual o significado que ele tem, né, na tradução. Então ele pode ser, estar e em alguns casos ele pode se comportar como ficar também. Vamos ver como é que é esse ficar aí. Um exemplo do verbo be se comportando como ser é I am Brazilian. I am Brazilian. Então o am aqui, esse cara aqui é o verbo be na forma do presente conjugado com o sujeito na primeira pessoa do presente, ele vai se comportar como am. I am Brazilian. Então aqui eu sou brasileiro. Está sendo traduzido como sou. E é muito louco isso, né? Como que um verbo ele pode ser e estar ao mesmo tempo. Então se coloca no lugar do nativo. Para ele não tem essa diferenciação entre ser e estar. Para eles é a mesma coisa. Eu sou brasileiro ou eu estou brasileiro. Eu sou doente ou eu estou doente. É a mesma coisa para eles. Eles não têm a diferenciação entre ser e estar. É a mesma palavra, né? Filosoficamente isso é bem louco se você parar para pensar como que eles raciocinam. E como é o verbo de maior frequência na língua, então você vê aí como isso vai moldando a cultura dos nativos de língua inglesa, né? É interessante, uma das maiores diferenças aí na relação da língua entre inglês e português é essa questão aí do verbo be significar ser, estar e às vezes até ficar. Vamos ver aqui um exemplo dele significando estar, né? You are in Australia. You are in Australia. Então você está na Austrália, né? Então aqui o are, que é outra variação do be, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as 8 variações que o be pode ter. Você está na Austrália. E aqui um exemplo que pode ser traduzido ou entendido como ficar, né? The idea is clear once you understand it. The idea is clear once you understand it. Então aqui o verbo be é o is, né? A forma is do verbo be. A ideia fica clara uma vez que você a entende, né? Então, pode ser também a ideia está clara, né? Uma vez que você entende. Então, às vezes a gente usa esse ficar no sentido de estar. Quando isso acontecer, em inglês também vai ser o be. É claro que tem outros significados para o ficar, por exemplo, no sentido de permanecer em algum lugar. Então, alguma coisa que tenha a capacidade de locomoção ou de movimento, quando permanece em algum lugar, a gente usa o verbo stay in English, né? Então, eu fico em casa. I stay home. Porque eu tenho a capacidade de locomoção e eu fico em casa. Quando for uma ideia, uma coisa abstrata que não se movimenta, aí a gente já não pode usar o stay e geralmente ou vai ser o be ou get, que a gente vai usar para fazer esse significado do ficar, beleza? O verbo be, ele tem 8 conjugações diferentes, igual em português tem eu sou, tu és, nós somos, tal. Em inglês, ele é o verbo que tem mais variações, ele é o verbo que tem 8 variações. Você vê como o inglês é uma língua simples, porque o verbo mais complexo da língua inglesa, que é o be, ele tem apenas 8 variações aí. Lembrando que em português cada verbo tem no mínimo 60 variações. Então vamos lá, ó. O be, a forma base, né, que é a forma dele mesmo, a forma natural, o be, forma do infinitivo. Be, was, were, as duas formas do passado. Been, a forma do past participle, né, do particípio passado, que é sido ou estado. Am, que é eu sou, eu estou, a forma do presente na primeira pessoa. Is, a forma da terceira pessoa do singular do presente. Ele é, ela é, ele está, ela está. Are, é a segunda pessoa do singular e também do plural, né? E também a terceira pessoa do plural. Enfim, a terceira, segunda pessoa do plural, isso tá complicado. Não se preocupe, a gente vai ver em detalhes como que é a conjugação de cada um, passado, presente, futuro. A gente vai destrinchar o verbo be e vai ficar tudo mais simples. Por enquanto é só uma visão geral, né, do verbo. Então, are aqui também e o been, que é a versão do gerúndio, né, que é o sendo ou estando. Vamos seguir em frente. Como que o verbo be se comporta, né? Ao contrário dos outros verbos, a forma negativa do be, no presente e no passado, é feita com not. Então, por exemplo, os outros verbos comer, beber, no presente é feito com o
don't ou doesn't, né, o auxiliar. E no passado é feito com didn't, né, o auxiliar do passado. O verbo be não usa esses auxiliares que os outros verbos usam, ele apenas vai receber a palavra not e é ele mesmo, o próprio be, que inverte com o sujeito para fazer a pergunta. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, no presente. You are Russian. Você é russo. You're not Russian. Você não é russo. Então a gente tem aqui o not para negar o be. E aí eu posso contrair esse are tanto para o sujeito, you're, né? Aí fica apóstrofe RE, not Russian, e deixo o not solto, que é o que geralmente os nativos fazem. Ou eu posso falar you aren't Russian. Eu posso contrair o N apóstrofe T para o are aqui, aí fica, ó, eu posso contrair o not para o are aqui, aí fica are N apóstrofe T. You aren't Russian, or you're not Russian. E para fazer a pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso daqui, ó, o are, o be, né, o próprio be, com o sujeito you, e vou fazer a pergunta em inglês. Ó. Are you Russian? Você é russo? Né? E no passado, a mesma lógica. Ó. You were studying. Você estava estudando. You were not studying. Você não estava estudando. Were you studying? Você estava estudando? Né? Então aqui também tem a inversão e também fazemos com not. Não tem como contrair o were com o sujeito, mas tem como contrair esses dois aqui e tornar weren't, né? You weren't studying. Aí fica were, N apóstrofe T, só com a contração da palavra not aqui. No futuro, como é que funciona o futuro com o be? A gente vai usar a própria forma base do verbo be. Então, I will be waiting, né? Eu estarei esperando. I won't be waiting. Aí a gente usa o auxiliar o will e o won't para negar. O mesmo vai acontecer no present perfect. I have been waiting. I haven't been waiting. Aí a gente usa a mesma lógica dos outros verbos, né? Só tem essa lógica aqui do not sozinho e da inversão do próprio be, do próprio verbo com o sujeito no presente e no passado. O verbo be também vai formar o nosso gerúndio, né, que é o ando, endo, indo, né, comendo, cantando, sorrindo, fazendo, tendo, sido, sendo, estando e tudo, e todos esses é o be que vai fazer essa função. Quando ele faz a função, em inglês, a gente chama isso de continuous ou progressive. Então tem o present continuous, tem o past continuous, tem o future continuous, né? Tem todos os tempos verbais na forma continuous. E isso é feito acrescentando ing ao verbo principal. Então aqui o be, ele vai fazer o papel de verbo auxiliar, na verdade, né? E o verbo principal com ing. Então eu coloquei aqui um exemplo do passado, do presente e do futuro. Então no passado, ó, I was learning English. Eu estava aprendendo inglês. No presente, I am learning English. E no futuro, I will be learning English. Então o be, ele vai fazer esse pivô. Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem o auxiliar o will e vamos ter o auxiliar be também, porque o verbo principal vai ser o learning, né? Então a gente tem dois auxiliares e o verbo principal. É possível ter dois ou mais auxiliares no inglês. E o be, ele vai se comportar dessa forma quando a gente for falar de continuous ou progressive. Nas próximas aulas, aqui embaixo, você vai ver, né, todas as variações. A gente vai falar de passado, presente, futuro, como que o be, enfim, a gente vai destrinchar o verbo be para não deixar nenhuma dúvida aí e seguir em frente. Essa aula é só para ter uma visão geral do que significa, como ele pode se comportar e para que você tenha aí uma introdução ao verbo be para que no futuro as coisas fiquem mais simples, beleza? Então, thanks for watching. I'll see you guys on the next class.